Se você lê esta profecia em voz alta para a igreja, receberá do Senhor uma bênção especial. Aqueles que ouvirem a sua leitura e fizerem o que diz, também serão abençoados, pois está próximo o tempo, quando todas essas coisas se cumprirão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 5, 2. Um anjo poderoso, com uma forte voz, estava gritando esta pergunta: quem é digno de quebrar os lacres deste rolo e abri-lo? Versículo 12. Digno é o Cordeiro. Eles cantavam bem alto: o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a bênção. 6:1. Enquanto eu observava o Cordeiro, quebrou o primeiro lacre e começou a abrir o rolo. Então um dos 4 seres viventes, com uma voz que soava como o trovão, disse: venha. Versículo 10. Eles clamavam em voz alta ao Senhor e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo ainda vai passar antes que o Senhor julgue os povos da terra pelo que eles fizeram conosco? Quando vingará o nosso sangue contra aqueles que moram na terra? Versículo 10 do capítulo 7. E estavam gritando com um grande clamor: a salvação vem do nosso Deus que está no trono e do seu Cordeiro. 13 do capítulo 8. Enquanto eu estava contemplando, vi uma águia sozinha voando pelos céus e gritava em alta voz: ai, ai, ai do povo da terra, por causa das terríveis coisas que brevemente acontecerão quando os 3 anjos restantes tocarem suas trombetas. Capítulo 10, 3. E deu um grande brado, foi como o rugido de um leão, e os 7 trovões rimbombaram a sua resposta. 15. Porque bem sei nesta hora, o 7º anjo tocou sua trombeta, e houve vozes altas bradando dos céus: o reino deste mundo agora pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Do capítulo 11. Ainda do capítulo 11, versículo 10. Depois ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: por fim aconteceu, a salvação e o poder e o domínio de Deus e a autoridade de seu Cristo finalmente se manifestaram aqui, porque o acusador dos nossos irmãos foi jogado do céu na terra, e ele que os acusava de dia e noite diante do nosso Deus. 14:2. E ouvi um som que vinha do céu como o rugido de uma grande cachoeira. O estrondo de um poderoso trovão. Era o cântico de um coro acompanhado por harpas. Ainda do capítulo 14, versículo 15. Nisso, um anjo veio do templo e bradou-lhe: comece a usar a foice, porque chegou o tempo de o Senhor ceifar. A colheita está madura na terra. 18. Nesse exato momento, o anjo que tem poder para destruir o mundo com fogo bradou ao anjo com foice: utilize agora a sua foice para cortar os cachos de uva das vinhas da terra, porque eles estão completamente maduros para o julgamento. 16:1. E ouvi uma poderosa voz bradando do templo aos 7 anjos: agora sigam o seu caminho e esvaziem sobre a terra os 7 vasos da ira de Deus. 16:17. O 7º anjo derramou o vaso dele no ar, e do trono do templo do céu veio um poderoso clamor dizendo:
está terminado. Capítulo 18, 2. Ele deu um poderoso brado, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou um esconderijo de demônios, uma toca de diabos e de toda espécie de espírito mau. 19, 1. Depois disso, eu ouvi o clamor de uma enorme multidão no céu. Aleluia! Louvado seja o Senhor! A salvação vem do nosso Deus. A honra e a autoridade pertencem somente a Ele. Porque as suas sentenças são justas e verdadeiras. Ele castigou a prostituta e corrompia a terra com o pecado dela, e vingou o assassino dos servos dele. A voz deles soavam cada vez mais. Louvado seja o Senhor! A fumaça do incêndio dela sobe para sempre e para sempre. 17. Então eu vi um anjo de pé na claridade do sol, bradando em voz alta às aves: Grande Deus, venha comer a carne de reis e capitães, e grandes generais, de cavalos e cavaleiros, e de toda a humanidade, tanto os grandes como os pequenos, tanto os escravos como os livres. Paz do Senhor Jesus. E é interessante que algumas pessoas que reclamam de estar clamando e buscando a Deus na inspiração do clamor, que, como eu já disse aí em outro vídeo aí, tem a inspiração da oração, pode ser até com lágrimas. A Bíblia fala que tem um anjo que colhe as lágrimas do servo de Deus. Então até com lágrimas você ora. E a oração geralmente, uma oração normal é aquela oração geralmente que praticamente ninguém ouve. É uma coisa ali sua ali. Existe a oração com súplica. Quando Deus inspira alguém, o Espírito Santo inspira a orar suplicando. Pode ser em voz alta ou não. E tem um clamor em si, né? Que tem um clamor e ainda com súplica. Mas também tem um clamor no contexto de reino e justiça de Deus, né? Anunciando uma mensagem de Deus, anunciando uma profecia, anunciando uma revelação, anunciando um juízo. E está no livro de Apocalipse, mas só que eu vou ter que editar, porque o celular é muito simples e eu tenho pouco conhecimento também. Na hora que vai limpar o armazenamento, dá maior trabalho, dá maior canseira. Tem vídeos que eu já perdi. Às vezes eu vou num lugar e não dá certo, aí perde o vídeo, enfim. Então às vezes eu passo madrugadas trabalhando num vídeo desse. Então para você pode ser simples, às vezes eu passo o dia todo, fora o momento de oração e de meditação das escrituras, porque muitas vezes Deus me dá inspiração, mas não com a Bíblia. Eu não estou com Bíblia aqui, a maioria dos vídeos eu não estou com Bíblia. Depois eu vou analisar os contextos, o texto, depois pegar os versículos, mas de algo que eu já li, que eu já estudei, que eu já meditei. Como eu já disse aos irmãos, eu tenho 21 anos que eu batizei, então eu já li a Bíblia mais de 20, 25 vezes, continuo lendo, isso de Gênesis a Apocalipse, fora estudos, meditação, você pegar uma revista de escola dominical e ficar ali meditando, em oração, em consagração, enfim. Isso não é nada demais, isso é obrigação, irmão. É obrigação, meditar nas escrituras, você devolver o troco da padaria que vez a mais serve inútil. Fazer o que se deve fazer serve inútil. Então, algumas pessoas criticando o clamor, e eu acho interessante que elas cantam, né? Elas cantam músicas que falam para a pessoa clamar, e outros pregam ou vão ensinar sobre clamor, mas parece que eles estão cantando algo que eles não conhecem, ou pregando ou ensinando algo que eles não conhecem, porque algumas dessas pessoas me criticavam, ou me criticam ainda, ou vão me criticar. E alguns professores, alguns pastores, obreiros, e eles falando de clamor, mas quando alguém está clamando, eles criticam. Eles repreendem, eles exortam.
na realidade não é o clamor em si, não é o, como já disse em outros vídeos, não é o tom alto em si. Porque ninguém reclama da bateria, do microfone, de quando alguém tá com o microfone e ainda tá clamando no microfone, né? Então eles não acham ruim. Eles acham ruim é a inspiração. Se a inspiração é minha, é humana ou é de Satanás, então vocês estão na bênção. Mas se a inspiração é do Espírito Santo, aí o negócio fica mais sério. Porque o Senhor Jesus falou que todo pecado será perdoado contra o Filho do Homem. Mas aqueles que pecarem contra o Espírito Santo não serão perdoados nem agora e nem nunca. Porque quando o Senhor Jesus estava fazendo os milagres, eles falavam que era Satanás. Então você falar que Satanás está fazendo milagres, prodígios e maravilhas, sendo o Espírito Santo, essa é a blasfêmia. Então se alguém está profetizando, orando, clamando, entregando algum recado, ainda que seja gritando, se for o Espírito Santo e você falar que é Satanás, você rejeitar, você pode cair na blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu fico meditando, irmãos, que essas pessoas, elas não estão aprendendo, então, o que é o Evangelho. Porque uma pessoa falar de clamor, e quando alguém está clamando, a pessoa criticar, a pessoa repreender, e depois está cantando a música, clama, depois a pessoa usa um texto de clama, né? E como estava comentando em vídeos anteriores, a pessoa usa o clamor, ela usa um clamor sempre de uma pessoa tipo necessitada, né? Uma pessoa que aparentemente está desesperada. Os anjos ali no livro de Apocalipse, eles estavam desequilibrados? Os anjos ali no Apocalipse, será que eles estavam desesperados? Será que aqueles anjos bradando fortemente, em alta voz, estavam desequilibrados? Então a gente não escuta, a gente não ouve professor de escola bíblica. Na realidade, irmãos, que eu me lembro, eu nunca ouvi em congregação alguma, em pregação alguma, trazendo o contexto de clamor, como está do livro de Apocalipse. Nem de Isaías, capítulo 58, versículo 1. E tantas outras passagens, quando Deus, usando os teus servos, sejam homens ou sejam anjos, eu nunca vi ninguém trazer o ensinamento do clamor nesse contexto. Contexto de inspiração do reino e da justiça de Deus. Todas as vezes que alguém vai trazer a questão do clamor, traz no contexto de uma pessoa cega, uma pessoa que está com alguma enfermidade, com alguma doença, com algum problema no contexto terreno. Eu não vejo inspiração no contexto celestial, de reino e justiça de Deus. Então todas as vezes que alguém aparentemente querer me consolar, ou dar uma força ali na congregação, usar um texto, porque existe homens de boa fé, graças a Deus existe muita gente sincera na congregação. Na realidade esses embates eu acredito que foi com a minoria. A maioria ali é bênção de Deus mesmo. São pessoas que eles conseguem sentir e perceber, tanto no coração deles como pelas próprias escrituras, que estão numa inspiração de Deus, do reino e da justiça celestial. Como diz, pessoas dizendo ser renovadas, ser restauradas, né? Pessoas sendo avivadas, irmãos que me procuram e falam assim: irmão, eu senti a sua falta aqui, as suas orações. Irmãos que dizem que quando eles estão orando, somente os jovens, irmão Wesley, eu estou orando, às vezes eu lembro do irmão. Falo: Deus, eu tenho que orar igual o irmão Wesley, eu tenho que buscar a Deus igual o irmão Wesley. Mas não é questão de aparência, irmão. Não é questão de querer se mostrar ou aparecer. É questão de invocar a Deus, irmão, de todo o seu coração, buscar uma resposta, sabe? Você receber o quebrantamento que vem do Espírito Santo.
Então tem muita gente de boa fé que tem a revelação de Deus. Muitas vezes eles não comentam, não falam em púlpito, às vezes é mais no particular. Eu até compreendo os irmãos, porque muitas pessoas queriam ser amigo de Paulo quando ele estava em evidência, né? Mas na cadeia lá, preso, rejeitado, poucos querem ser seu amigo. E por isso que o contexto quando fala crer no Senhor Jesus com a boca, confessar com a boca e crer no coração, fala de confessar Ele publicamente. Aqueles que nasceram do Espírito Santo, eles confessam Cristo publicamente, tanto em palavras como em atitudes. Eu já passei por pessoas cantando Deus, como se Deus fosse maravilhoso. Aí quando passava na rua, que me via, porque sabia que eu ia dar a paz do Senhor Jesus, fingia que não estava nem me vendo, porque estava no meio dos colegas, no meio dos jovens, no meio de certas pessoas. Então, no Espírito, eu já vi a pessoa já com vergonha de dar a paz do Senhor Jesus Cristo. Então muitas pessoas às vezes não falam, porque na verdade elas têm medo, porque elas querem agradar o outro lado também, né? É tipo em cima do muro. Mas glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então a gente não vê essa revelação de contexto, de clamor, no contexto de revelação celestial. E um dos livros que precisa ser mais pregados para essa época é o livro de Apocalipse, irmãos. É a doutrina do Apocalipse, é o juízo de Deus. O juízo de Deus para quem não crê, irmão, porque o Apocalipse, para quem crê no Senhor Jesus, para quem busca a Deus em primeiro lugar, o livro de Apocalipse é bênção. O livro de Apocalipse é consolo, né? O livro de Apocalipse é um refrigério. Na realidade, para nós que somos crentes em Cristo, o livro de Apocalipse é esperança, né? De um novo céu, de uma nova terra, de uma vida eterna de paz e prosperidade. Todos os homens, eles prometem isso. Quando eu falo todos os homens, todos os governos, todos os políticos, em época de campanha, todos prometem saúde, prosperidade e segurança. Você pode ver que isso é uma doutrina celestial. Você pode ver que todo governo ele promete isso. Todo candidato ele promete isso. Justiça, saúde e segurança e prosperidade. Mas o único que prometeu isso e pode realmente cumprir é o Senhor Jesus. É Deus em Cristo e Cristo em Deus, no novo céu, na nova terra. Lá na Nova Jerusalém vai ter saúde, vai ter prosperidade, vai ter segurança e vai ter justiça. Porque lá não vai ter roubo, não vai ter furto, lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter doença. Então, lá não vai ter miséria, lá ninguém vai ser pobre, nem pobre materialmente, nem pobre em conhecimento de Deus, porque Deus vai encher toda a terra do conhecimento dele. Todos conhecerão o Senhor no novo céu e na nova terra. Até a gente vai poder brincar com leão, irmão, com urso. As crianças vão poder brincar com os animais hoje que são considerados selvagens. Lá eles não vão ser selvagens, porque Adão e Eva, quando viviam no Éden, eles viviam tanto em paz um com o outro, Adão e Eva, como eles viviam em paz com a natureza. Hoje, muitas famílias não vivem em paz um com o outro, e também a natureza não vive em paz com o homem, como o homem não vive em paz com a natureza. O homem destrói a natureza, e a natureza também destrói o homem, mas no novo céu e na nova terra não vai ter mais esse tipo de destruição. Então, para quem é crente no Senhor Jesus, o Apocalipse é prosperidade no auge, na essência. Porque não é só uma prosperidade material. Até a aparência, Deus prometeu para quem for firme em Cristo, vai receber um novo corpo. Porque esse corpo aqui é o corpo da terra, vão receber um corpo celestial. Porque para viver na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, tem que ter um corpo celestial, que é uma glória tão grande que esse corpo carnal, pecador, ele não suporta. E nós vamos receber um novo corpo espiritual. Como Cristo recebeu o novo corpo espiritual ao ressuscitar o terceiro dia, tanto é que os discípulos nem reconheceram ele. E olha, que ele nem manifestou toda a glória do novo corpo. Porque ele ainda falou assim, quando Maria foi tocar, ele falou assim, não me toque ainda, porque ainda não subi para o meu Pai. Eu ainda não fui glorificado. Então, além de ser um corpo incorruptível, um novo corpo, ainda vai ter uma blindagem de incorruptibilidade. Uma blindagem de glorificação de Deus. Vai ser um corpo superior a de querubins, a de serafins, a de arcanjo. Porque cada estrela, ela tem sua glória. O sol tem uma glória, a lua tem uma glória,
E cada estrela tem seu tipo de glória. Então, um querubim ele tem um tipo de glória, um serafim ele tem um tipo de glória, e um arcanjo ele tem um tipo de glória. Então, quando nós recebemos um novo corpo, o corpo glorificado da ressurreição de Cristo, vai ser um corpo com uma glória, com louvor maior do que o dos anjos. Vai ter uma glória maior do que o serafim, do que o querubim, do que o arcanjo. Então o Apocalipse, para quem crê em Deus, é tudo isso e muito mais, que eu não consigo explicar e nem consigo dizer. E por mais douto que fosse alguém, por mais conhecedor teologicamente, até espiritualmente de Deus, não somente conhecesse a letra, mas conhecesse o espírito, não somente conhecesse a palavra de Deus, mas a inspiração da palavra e quem a inspirou, mesmo assim não conseguiria expressar em palavras a glória, a honra e o louvor que vai ser da Nova Jerusalém de um corpo glorificado. Agora, para quem não tem Cristo como único Senhor e Salvador, para quem vive no pecado, para quem não busca a Deus, para quem ama as glórias deste mundo, mais do que as glórias de Deus, para quem não nasceu do Espírito Santo, é terrível, irmão. É uma coisa terrível, é um juízo terrível, é uma miséria terrível, porque de tudo que o homem já sofreu e já passou nessa vida, seja numa UTI, seja num presídio, seja a pior cadeia do mundo, seja o pior hospital, seja a pior enfermidade, não tem como se comparar ao inferno. E o próprio inferno ainda não tem como se comparar ao lago de fogo. Porque o pior lugar ainda não é o inferno, mas é o lago de fogo. E no lago de fogo, ela é uma região celestial, onde as pessoas vão ter níveis de sofrimento, como no céu vai ter níveis de glória. Porque nós não vamos receber o mesmo galardão. Nós não vamos receber o mesmo galardão que João Batista. Nós não vamos receber o mesmo galardão que Paulo, que Pedro. Tanto é que na nova cidade, na Nova Jerusalém, vai ter o nome dos apóstolos. Então isso é uma glória, isso é uma honra que ninguém outro vai ter. Então na cidade vai estar o nome dos apóstolos. O novo nome, porque Cristo, quando ele der um novo corpo, ele vai dar uma pedrinha branca, tipo uma pérola. E nessa pérola vai ter um novo nome para cada ser humano. Então Deus vai dar um novo nome. Mas o nome que vai estar lá na cidade da Nova Jerusalém é o nome dos apóstolos. E também o nome dos patriarcas, das 12 tribos de Israel, dos 12 líderes. Então vai estar o nome dos 12 líderes do Velho Testamento e vai estar o nome dos 12 líderes do Novo Testamento. Isso é uma glória diferente. Então nós vamos ser diferentes em glória, como as estrelas é diferente em glória. Como o sol tem uma glória, a lua tem uma glória. Então cada estrela tem a sua glória, então cada servo de Deus, conforme a sua fidelidade, o seu galardão, ele vai ter um tipo de glória. Vão ter glórias diferentes ali, irmão. Mas ninguém vai sentir menor ou maior, porque lá não tem sentimento de acepção de pessoas e lá não tem justiça. E todos nós vamos ficar contentes com o galardão que nossos irmãos vão receber, porque eles são merecedores disso. A Bíblia fala até isso em Hebreus, capítulo 11. Homens que o mundo não era digno. O mundo não era digno deles. Louvado e honrado e glorificado é o Senhor. Então Deus tem prazer de ser chamado seu Pai e seu Deus. Deus tem prazer nessas pessoas. Pessoas que nasceram do Espírito Santo. Então o contexto de clamor que está ali no livro de Apocalipse, poucas pessoas têm revelação e inspiração para isso. Porque elas ainda não compreenderam totalmente o que é o reino e a justiça. Ninguém vai compreender, mas tem pessoas que se aproximam de compreender. E tem pessoas que compreendem, mesmo sabendo que não compreendem, porque estão vivendo o evangelho voltado para o alto. Não é evangelho voltado para essa terra. Porque muitos sabem que tem um evangelho voltado para o alto e tem outro evangelho voltado para essa terra, mas ainda assim continuam vivendo para essa terra e combatendo aqueles que querem viver para o reino e a justiça celestial em Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, na bênção, na promessa fiel que Ele é de cumprir, porque Ele prometeu que viria e veio. Prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que voltaria. E pode ter certeza, Ele vai voltar. E Ele prometeu preparar lugar. E pode ter certeza que quando Ele voltar, esse lugar lá já vai estar preparado. Mas só para os fiéis. Quem pôde observar, ver e ouvir, a gente não nota ensinamentos a respeito desses versículos.
A gente não escuta doutrina. Quando eu falo doutrina, várias vezes eu falo doutrina, doutrina é ensinamento. Então, quando a gente vê a doutrina, o ensinamento a respeito de clamor, geralmente não tem esse contexto desses versículos bíblicos. Então, assim, tem gente que nesse momento se sente ofendida, né? A pessoa é fingida, é hipócrita, ela se sente ofendida por causa da própria palavra de Deus. Porque eu já escutei alguém falar assim, uma vez eu estava na escola bíblica e quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu sempre fui inspirada a fazer culto na casa das pessoas. Não geralmente pessoas que já são cristãs, mas geralmente pessoas que não são cristãs. E pregar o evangelho, elas entregar a vida a Jesus, e eu ali ficar acompanhando elas, né? Ensinando os passos da caminhada cristã. E o professor da escola bíblica, ele ficou sabendo disso. Um dia estava tendo uma aula dentro da sala e estava falando sobre a função de um pastor. E ele dentro da aula ele falou assim: quem visita é pastor. Quem visita as pessoas é pastor. Viu, Wesley? Ainda falou meu nome olhando para mim, toda a classe. Viu, Wesley? Quem visita é pastor. Não é você, é pastor que visita. Então, assim, o combate ferrenho, irmãos. E teve outras situações que às vezes eu concordando com o professor. Ele estava falando uma coisa e eu fui fazer o meu comentário concordando com ele, mas usando outra linguagem. Ele nem escutava, ele nem parava para ouvir o que eu estava dizendo. Ele discordava. Ele discordou, eu concordando com ele e ele discordando. A rejeição era tão grande, sabe? Que eu, situações concordando com o que ele estava falando e ele discordando dele mesmo. E teve uma situação dessa, eu concordando com ele e ele nem deixou terminar. Eu falei assim: professor, o senhor não deixa eu falar nem um minuto mais, professor? Você causa muita polêmica. E ali eu fiquei calado. E as lágrimas vieram ao rosto. Aí ele continuou dando a aula. Quando ele continuou dando a aula, aí tinha um irmão, um diácono, o irmão Mário. É disso aí que o Wesley está falando. Aí ele regalou os olhos assim. Aí eu falei: não, irmão, deixa para lá. Pode deixar. Quando a pessoa rejeita o evangelho, não adianta a gente querer falar não. Quando a pessoa rejeita, a pessoa não tem jeito. Então, aí falando quem dá a doutrina é só o pastor. Eu já escutei, é só o pastor da doutrina. Então não tem como pregar o evangelho, porque de Gênesis, Apocalipse, irmão, é doutrina. De Gênesis, Apocalipse é ensino. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele veio testificar do Senhor Jesus. Ele veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que é o próprio Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Ele é o Messias, ele é o Salvador. É ele que vem buscar a igreja, é ele que leva. É ele que apresenta o Pai, é ele que é o advogado. Ele que é o princípio, ele que é o meio, ele que é o fim. Então, ele de Gênesis, Apocalipse, está lá o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o autor da vida. O Senhor Jesus, ele é o inspirador das Escrituras. O Senhor Jesus é o que tem o Espírito Santo e enviou o Espírito Santo para nós, aqueles que creem. Então, como é que alguém vai pregar o Evangelho se não trazer doutrina? Não existe Evangelho sem doutrina. Não existe Evangelho sem o ensinamento do alto. Isso é, quando ensina o Evangelho do alto. Então, assim, a gente é combatido, irmão. A gente é combatido por quem devia mais nos apoiar, que devia mais nos incentivar. Mas isso está em Gênesis, Apocalipse. Porque onde os homens de Deus foram mais rejeitados, não foi pelos de fora, foi pelos de dentro. O Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Mas todos aqueles que o receberam, Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. A paz do Senhor.